As 10 piores torturas medievais da história. Durante a Idade Média, entre os séculos V e XV, o mundo viveu um dos períodos mais brutais da história humana. Em uma época marcada por guerras, doenças e forte controle religioso, a justiça muitas vezes era aplicada de maneira extremamente cruel. Nos tribunais, prisões e masmorras espalhadas pela Europa, surgiram instrumentos e métodos de tortura que hoje parecem saídos de um pesadelo. Muitos deles eram usados para arrancar confissões, punir criminosos ou simplesmente causar sofrimento como forma de exemplo público. Alguns desses métodos eram tão dolorosos e desumanos que a vítima preferia confessar qualquer coisa apenas para que a tortura terminasse. Hoje você vai conhecer 10 das piores torturas medievais já criadas pela humanidade. Algumas são difíceis até de imaginar, e outras são ainda mais assustadoras quando descobrimos que realmente existiram. Prepare-se, porque essa lista vai do menos brutal ao mais aterrorizante. Menção honrosa. Um dos métodos mais aterrorizantes da antiguidade era conhecido como o touro de bronze, também chamado de touro de Falares. Era uma enorme estátua de touro feita completamente de metal oco por dentro. A vítima era colocada dentro da estrutura. E então, a porta era fechada. Em seguida, os carrascos acendiam uma fogueira debaixo da estátua. Com o calor aumentando lentamente, o metal começava a esquentar cada vez mais, transformando o interior do touro em uma verdadeira fornalha. A vítima ficava presa ali dentro, sendo literalmente assada viva. Para tornar a cena ainda mais macabra, o instrumento possuía tubos internos que transformavam os gritos da pessoa em sons semelhantes ao mugido de um touro. Assim, enquanto o fogo queimava lá embaixo, o público apenas ouvia o som assustador da criatura de metal ecoando pelo ar. 10. O tronco de tortura. Uma das punições mais comuns nas cidades medievais era o chamado tronco, também conhecido como pelourinho. Esse instrumento consistia em uma estrutura de madeira com buracos onde a cabeça e as mãos da vítima eram presas. A pessoa ficava totalmente imobilizada em praça pública, incapaz de se defender. A princípio, pode parecer uma punição relativamente simples. Porém, o verdadeiro sofrimento vinha da exposição pública. A vítima podia ficar presa ali por horas, ou até dias inteiros. Durante esse tempo, qualquer pessoa que passasse podia insultar, cuspir ou jogar coisas contra o prisioneiro. Muitas vezes, frutas podres, pedras, restos de comida e até fezes eram arremessadas. Além da humilhação, o corpo ficava em uma posição extremamente desconfortável, causando dores intensas nas costas e no pescoço. Em dias de sol forte ou frio intenso, o sofrimento era ainda pior. Apesar de não ser o método mais mortal, o tronco representava bem a mentalidade da época. Punir não apenas o corpo, mas também a dignidade da pessoa. 9. A gaiola de ferro. Outro método assustador era a gaiola suspensa, muito usada na Europa durante a Idade Média. Nesse caso, a vítima era colocada dentro de uma pequena gaiola de metal ou madeira e suspensa em um local alto, como muralhas ou postes. O espaço era tão pequeno que a pessoa mal conseguia se mover. Algumas vezes, a gaiola era feita sob medida para o corpo da vítima, impedindo qualquer posição confortável. A pessoa podia ficar presa ali por dias. Sem comida, sem água e exposta ao clima, muitos acabavam morrendo lentamente. Mas o pior era que, enquanto ainda estavam vivos, eram obrigados a suportar a presença constante de aves e animais que se aproximavam. Corvos e outros pássaros muitas vezes atacavam os prisioneiros indefesos. Era uma morte lenta, cruel e completamente pública. 8. A Máscara da Vergonha. A Máscara da Vergonha era uma tortura voltada principalmente para punições sociais. Era uma máscara de ferro colocada sobre o rosto da vítima.
Muitas delas tinham formatos grotescos ou assustadores, representando demônios ou criaturas monstruosas. Mas o pior detalhe estava no interior da máscara. Algumas tinham pontas ou placas metálicas que pressionavam a língua ou a boca da pessoa. Qualquer tentativa de falar ou gritar causava dor. Essas máscaras eram usadas para punir pessoas acusadas de mentir, fofocar ou insultar autoridades. A vítima era obrigada a caminhar pelas ruas da cidade enquanto era ridicularizada pela população. Mais uma vez, a humilhação pública era parte essencial da punição. 7. O esmagador de dedos. Este instrumento simples causava dores indescritíveis. O esmagador de dedos era um pequeno aparelho de metal com parafusos. Os dedos da vítima eram colocados entre duas placas metálicas. Depois disso, os parafusos eram lentamente apertados. Com cada volta do mecanismo, a pressão aumentava. Primeiro vinha a dor intensa. Depois os ossos começavam a se partir. Por fim, os dedos eram completamente esmagados. Esse método era frequentemente usado durante interrogatórios. A tortura continuava até que a pessoa confessasse algum crime. 6. A donzela de ferro. A donzela de ferro é um dos instrumentos de tortura mais famosos da história. Ela tinha a forma de um grande sarcófago de metal com portas que se fechavam. Dentro dele havia diversas pontas afiadas posicionadas estrategicamente. Quando a vítima era colocada dentro e as portas eram fechadas, essas pontas penetravam o corpo. Mas elas não atingiam órgãos vitais imediatamente. Isso fazia com que a pessoa permanecesse viva por mais tempo, sentindo uma dor extrema. Era uma morte lenta e extremamente cruel. 5. O berço de Judas. O berço de Judas era uma das torturas mais brutais usadas durante a Inquisição. O instrumento era basicamente uma pirâmide de madeira ou metal com uma ponta extremamente afiada. A vítima era suspensa por cordas e lentamente abaixada sobre essa ponta. Com o peso do próprio corpo, a ponta penetrava lentamente na região íntima da pessoa. Para aumentar o sofrimento, os torturadores frequentemente puxavam e soltavam as cordas, causando ainda mais pressão. Essa tortura podia durar horas. 4. A roda de tortura. A roda de tortura, também chamada de roda da morte, era usada em execuções públicas. Primeiro, a vítima era amarrada a uma grande roda de madeira. Depois disso, os carrascos quebravam os ossos do corpo com barras de ferro. Braços, pernas, costelas, tudo era destruído lentamente. Após isso, a roda era erguida em um poste alto. A pessoa ficava ali agonizando por horas ou até dias. O objetivo era que todos na cidade vissem o castigo e sentissem medo de cometer crimes. Muitas vezes, o condenado morria lentamente sob o sol, enquanto multidões assistiam. 3. O garfo do herege. Esse instrumento simples era usado para impedir que a vítima dormisse. O garfo do herege era preso ao pescoço com uma coleira de ferro. Ele possuía duas pontas afiadas. Uma apontava para o queixo, a outra para o peito. Se a pessoa tentasse abaixar a cabeça ou dormir, as pontas penetravam na pele. Assim, o prisioneiro era forçado a permanecer acordado por dias. A privação de sono levava muitos à loucura. 2. O cavalete. O cavalete, também chamado de rack, era uma das torturas mais dolorosas já criadas. A vítima era amarrada pelos pulsos e tornozelos em uma estrutura de madeira. Então os torturadores começavam a girar um mecanismo que puxava as cordas. O corpo era lentamente esticado. Primeiro vinham as dores nos músculos, depois as articulações começavam a se deslocar. Por fim, os ossos se separavam. Os gritos ecoavam pelas masmorras. O escaravelho ou tortura do inseto. Este é um dos métodos mais perturbadores já registrados. A vítima era amarrada completamente imóvel. Em seguida, um inseto, muitas vezes um besouro, era colocado sobre o corpo.
Depois disso, um recipiente era colocado por cima. Com medo, o inseto tentava escapar, mas como não havia saída, ele começava a cavar através da pele da vítima. A dor era insuportável, e a pessoa permanecia consciente durante todo o processo. O inseto continuava cavando em busca de liberdade, causando ferimentos cada vez mais profundos. Esse método era considerado uma das formas mais psicológicas e aterrorizantes de tortura. Conclusão: hoje, quando olhamos para esses métodos de tortura, é difícil acreditar que seres humanos foram capazes de criar instrumentos tão cruéis. Muitos deles parecem saídos de histórias de terror, mas todos fizeram parte da realidade de um período sombrio da história. Na Idade Média, a ideia de justiça era muito diferente da que conhecemos hoje. A dor e o sofrimento eram vistos como formas de punição e também como uma maneira de arrancar confissões. Muitas pessoas acabavam confessando crimes que nunca cometeram apenas para que a tortura parasse. Além disso, muitas dessas punições eram realizadas em público. O objetivo não era apenas castigar o condenado, mas também espalhar medo entre a população. Com o passar dos séculos, a sociedade começou a mudar. Ideias sobre direitos humanos e dignidade fizeram com que muitos desses métodos brutais fossem abolidos. Estudar esse período nos lembra de algo importante. A história da humanidade também é marcada por momentos de extrema crueldade. E entender isso é essencial para que erros como esses nunca se repitam. Mas fica a pergunta: se você tivesse vivido naquela época, você conseguiria sobreviver a um mundo onde a justiça muitas vezes vinha através da dor? Se você achou esse vídeo interessante, já deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos cheios de curiosidades, histórias e fatos impressionantes. E conta aqui nos comentários: qual dessas torturas você achou mais assustadora? Vou estar lendo os comentários de vocês.